A gente não se enrolar tanto também. É. Tá. Mas se quiser mandar, Então eu vou mandar então. por que não, né? Manda bora, let's bora dali. Ficção científica. Vamos pegar mais brejinho. O que tem É. mais? Ou vamos abrir esse vinho aí. Porque não tem mais brejo. Puta, esse vinho agora, antes dessa live, vai ser um erro. Esse eu abri. Vem a geladeira, vê se tem alguma cerveja, alguma coisa. Essa é a 4ª temporada do Você Não Precisa Saber podcast. Todo episódio, algo surpreendente sobre um tópico totalmente desnecessário. Episódio de hoje... É real, pô. Vai lá ver. Então, galera, meu tema hoje é ficção científica. Mas não é qualquer ficção científica. Ah, Tava naquela vibe, lembra? Desde Duna, de começar a procurar ficção científica cada vez mais antiga, cada vez mais antiga, cada vez mais antiga. Pra ver como é que os caras pensavam antigamente e tal, né? Inclusive eu tô lendo um livro agora, até que não é tão antigo, ó. Já viram aquele Old Man's War? Eu não sei qual é a tradução. Ó. É, Eu já eu acho comentei que com vocês. você né? comentou com a gente, Velho. falando. Muito, é. Porra. que só os velhos vão pra guerra, né? Aham, exatamente. Os caras... enfim, né? Não vou dar spoiler e tudo mais, mas é o que eu tô vendo por enquanto agora. Mas daí, um algoritmo do YouTube uma vez me mostrou assim, qual é a ficção científica mais antiga que a gente tem? Tá. Tá. Rezando pra vocês não terem pesquisado o que eu vou trazer agora. Qual é a mais antiga que tu acha que existe, assim? Daí depende. Puta, É porque eu fui pesquisar isso aí também, Tá. e daí, tipo, tem a galera assim, o que define ficção científica? Então, tá ligado? O que exatamente. você toma como, Tá. tipo, uma escrita, né? Sim. Ah, Eu tenho o como é que eu vou te dizer? Eu tenho o meu conceito pra classificar isso é ficção científica, isso não é ficção científica. Tá? Sim. tá. Que já vou explicar daqui a pouco. Eu acho que, cara, Foi o cabe que... muita coisa. Se você falar que é ficção científica, Tá. eu vou, né, tipo, aceitar, assim. Ah, não é assim que funciona, Diogo. Tipo assim, é que tem... É assim que você permite as coisas. É que existe Não muita é discussão sobre, tipo, se... que eu encontrei, pelo menos, assim, É. sobre se Frankenstein é ou não é a primeira novela de ficção científica, tá Tá, ligado? sim, eu achei bem essa discussão também. E daí eu, tipo, pô, mas a galera é muito chata, tá ligado? Tipo, mano... tipo, da ficção científica moderna, talvez, tá ligado? Tipo, beleza, funciona, bota lá como primeira e deu. Não? Não. Qual é a primeira? Diga. Eu tô nessa corrente do Frankenstein, ou conhecido também como Prometeu Moderno, porque pra mim, ficção científica tem que ser depois do cientificismo do século XIX e XX pra frente. Tá. Então, tipo, não tem que não ser- pode ser um negócio muito mitológico. ainda. Exato, porque daí senão, se você esticar bem a corda, o primeiro texto encontrado nas antigas pirâmides, os manuscritos, sei lá o quê, primeiro texto que se tem noção, que é do tipo do Antigo Egito, a parte mais antiga do Antigo Egito, a gente tá falando realmente da primeira inscrição. 4.000 anos atrás. Exato, a primeira inscrição que se conhece. Ela já fala uns elementos meio mitológicos que daí se tu estica essa corda, era texto de ficção, entendeu? Sim, sim, Tá. sim. Não, Científica. justo. É que mitológico, Tá. pra mim, assim, ó, tipo, claramente mitológico, Aham. né? Você não vai encaixar em ficção científica, mas, tipo, Sim. um negócio que é, tipo, meio, pô. Eu concordo que Frankenstein deve. Eu um marco. concordo em considerar como um marco de, Tá. tipo, né? Tá. Mas, tipo, se alguém vier e argumentar, não, pô, porque Voltaire falou de alienígena. Sim. Tá, pode ser, vai. Tá bom. Já ouviram falar em Lucian de Somota? Somosata. Esse cara mesmo. Esse cara é muito maneiro, essa discussão em torno dele. Então. Tá, primeiro, antes de tudo, o que eu considero como ficção científica? Diferentemente de tu, sei lá, vamos supor, eu vou escrever sobre uma criatura. Eu falo, vou falar, essa aqui, o cara tava em casa e apareceu a criatura, beleza, pronto, é isso. Se eu só citei a criatura, acabou. Se o cara tenta de alguma forma explicar, trazendo o fenômeno físico, ou a percepção dele do por que isso acontece, ou seja, explicar um fenômeno, ou seja, ciência, de alguma forma, por mais que esteja Minimamente metodologia científica. exatamente, alinhado com a forma de pensamento da época, o cara tá tentando fazer ciência, tá tentando cientificamente explicar uma coisa, só que não existe. Então, pra Sim. mim, esse cara se enquadra em ficção científica. Cara, é muito louco ligado? isso. É muito louco. Então, e esse cara, tu pesquisou sobre ele? Eu pesquisei. porque Então eu te achei- fode ficar quieto. Que isso, rapaz? Não, mas é muito... Cara, é realmente muito bom a discussão, porque, assim, o cara, ele é o cara que, pra mim, eu vou lá e digo, não, Frankenstein é o Prometeu Moderno e tem que ter ciência para ficção científica. Mas esse cara, ele dá uma zoada nesse argumento. Ele chega perto demais. Esse cara é muito zoeiro, esse cara é muito porra. Lembrando, ó, nós estamos voltando pra Grécia Antiga, galera. É desse nível. É. Esse cara é antigaço. Mil, porra. 125 depois de Cristo, Grécia. Senta que lá vem a história. O que acontece? Lucian of Samosata. Esse cara, ele era um satirista, tá? Ele é um escritor comediante na época.
Naquela época existia... Tu chegasse a ver algum vídeo sobre? Não. Eu vi um vídeo no canal do Austin McConnell. O cara explica um pouquinho. Eu não vou falar pra vocês exatamente tudo que aconteceu lá, porque, porra, é longo pra cacete. Só peguei umas partes curiosas pra mostrar pra vocês, pra provar que realmente, se tu parar pra pensar pra época, o que ele pensou, porra, o cara foi visionário e de alguma forma ele tenta explicar aquilo lá. Enfim. O que acontece? Primeiro que, de novo, ele era um satirista, só que o humor daquela época era muito diferente do nosso hoje, né? Uma coisa, né, totalmente diferente. E naquela época existia 2 formas de escrita que bombavam na época. O primeiro deles era o debate. Porra, Grécia, né? Os caras publicavam os debates, pessoas discutindo sobre vários assuntos, etc. Essas coisas que o Diogo disse que é os caras enchendo o saco se é ficção científica ou não. Não era um formato que ele curtia muito, e essa porra vendia pra caralho na época, então era isso que vingava, tá? E o segundo era os diários de viagem. Ou seja, um cara fala, eu fui lá pra... sei lá, pra costa da Itália, pra Córcega, sei lá eu. Daí o cara escreve o que ele viu e as pessoas que não tinham condições de ir pra lá gostavam de ler e tal. Só que cada vez começou a ficar mais fantasiosa a parada, claramente, né, digamos assim, mitológico, mentiroso, etc. You are fake news. You're fake news. You have an agenda. Fake news faz parte da nossa vida. Só que estavam vendendo como verdade e isso alimentava todos os mitos, etc. E o pessoal, tipo, até porque você quer vender, né? Exatamente, porra, Ilíadas, né? Da época, Odisseia, etc. É isso aí que, porra, né? E saibam que naquela época o pessoal... Tinha gente que acreditava que realmente, né? Pô, mitologia, etc. Então isso era o que vingava. E ele era meio puto, cara. Ele claramente... ele se encheu o saco. Ele encheu o saco. E ele começou a ver ele perder espaço pra essas porra mentirosas. Ele, não, cara. Porra, não. Calma aí. Daí ele lançou Uma História Verdadeira. Esse é o nome da saga dele. Eu imagino ele sendo tipo um Danilo Gentili grego. É tipo isso. Ele é isso. Tá. Uma metáfora muito estranha. Tá. Que isso, rapaz? O que você tá falando? Então, a primeira página desse livro, desse texto dele, ele fala exatamente isso aí. Ele fala, seguinte, isso aqui é tudo ficção. Ele fala, diferente de todos os travelogue da época, como é que é a tradução do travelogue? Diário de viagem. Diário de viagem, né? E ele malha o pau na galera. Ele fala, você tá tomando proporção absurda, não sei o que, ninguém faz uma ficção, isso aqui é ficção. Pronto, começa por aí. Sabe o que é engraçado? É que ele tem de referência, dizem, apesar de ele não apontar diretamente, que ele estava tirando sarro de um tal de Antônio Diógenes. Que ele lançou um livro que era As Coisas Incríveis Além de Tule. Ele também pisa no que a gente começa a olhar como ficção científica, porque o cara ele é um cara que descobre como voar, e aí ele vai para distâncias que nunca tinham sido cobertas antes, e conhece outras civilizações, vai pro Sol, vai pra Lua, encontra outras civilizações. Só que assim, Dorgas, que nem o Marco tá reclamando ali, tirou isso aí, né, daquele lugar. Só que vê que começam uns temas do tipo, humanidade voando e indo pra lugares mais distantes. Se você força um pouquinho, você começa a dizer que isso é ficção científica, tá ligado? Só que a vibe é muito mais essa do mito. A partir do momento que ele pega assim e tá, beleza, ele criou o conceito de voar, tá ligado? Então a humanidade vai voar e começa a divagar sobre o que aconteceria se a gente conseguisse voar. Sim. Tipo, pra mim já começa a classificar como ficção científica, tá ligado? Ficção científica. Eu acho que é o que a Margaret Thatcher. Atwood. A do Contos da Aya, tá ligado? Ela fala assim, ela tem alguns contos dela que ela fala assim, isso aqui não é bem ficção científica, Puta, qual que é o termo que eles usam? Exercício filosófico. Não é exercício filosófico. É ficção, só que é uma ficção de... Caça aí. Cara, eu acho, pelos temas que vocês estão trazendo, vocês não sabem nada que esse cara escreveu. Eu não. Eu não li a fundo, eu sei os temas que ele tratou, eu acho muito da hora. Então, então eu vou citar algumas coisas dos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, sei lá, rapidinho aqui. E, à medida que eu for saltando, acho que vocês vão falar assim, não, isso é ficção, porra. Isso é ficção, cara. Não. É ficção especulativa. Sim. Que daí, que, porra, é um braço ali da, né? Tipo, ficção científica é perto do que seria. Só que, tipo, você tá especulando coisa, você não tá, tipo, dando base científica. Sim. Mas, tipo, uma sociedade distópica no futuro. Sim, não é muito diferente da tecnologia que a gente tem hoje. Tipo, é especulativo, não é necessariamente científico, né? Sim. Tá, entendi. Tá. E daí é isso que eu falo. Pô, as pessoas são muito chatas, mano. Foda-se. É ficção e foda-se. A gente já sabe qual dos dois temas o Diogo ia escrever na idade antiga. Ele ia ser um desses caras que ia ligar foda-se e escrever sátira, na real. Mas vai lá, Marcão. Manda aí. O Luciano de Samosata. Capítulo 1, tá? E engraçado, pelo que o cara relata ali, ele escreveu um livro, como é um diário de viagem, ele fala dele mesmo, tipo. Primeira pessoa. Exatamente.
Ele mais 50 caras entraram num barco de madeira, saíram de Gibraltar em direção ao oeste, pegaram uma tempestade por 79 dias. Eu tô assim, ó. Sim. Porque é muita coisa. Uma casca de nós. 4x. Daí no 80º dia lá, eles chegaram e encontraram uma ilha. Na ilha tem um rio de vinho, tem mulheres em forma de árvore, 2 homens beijam elas e viram árvore também. Daí eles ficam com medo, pegam o barco e saem fora. Até aí tudo bem. É mito, tá. Até aí mitológico. Mitologia. Até que eles são pegos no redemoinho e jogam eles pro espaço. Eles saem da Terra. Ou seja, os caras já tinham uma noção de que a Terra é uma coisa e o espaço é outra. Sim. Que é diferente. O problema é que pra eles, na época, no espaço tinha vento. Então eles no barco içaram as velas e conseguiram, né, navegar pelo espaço. A partir daí, cara, pô, isso é ficção científica, cara. Sim. Olha só. Eles chegaram na Lua. Pum, chegaram na Lua. Né? Chupa Estados Unidos. Tá ligado? Corrida espacial. Exatamente, 125 depois de Cristo. A Lua é cheia de cidade, assim, tá colonizada e tudo mais. Eles são recebidos por homens que eles são montados em dragão, metade abutre. O dragão é metade... Pera, quem que é metade o que aí que eu me perdi agora? Homens, eles estão montados numa criatura que é metade dragão, metade abutre. Ah, beleza. E os homens são 100% homem. Exatamente. Homem. Não, calma. Os homens que chegaram com o Luciano. Tá. São homens, né? Tá. São terráqueos e tudo mais. E são levados para um rei Endymion, que é o rei da Lua lá e tudo mais. Beleza. O que acontece? O reino da Lua tá em guerra contra o reino do Sol. Nossa. Tá. Calma. Que aí, ó, aí começa a ter as pontinhas de que ele tá zoando do Antônio Diógenes, que nem eu falei, porque eles viajam pra Lua e pro Sol na história dele. Então, você pega uma pontinha dele enchendo o saco desse outro autor. Outra coisa que esse cara fala, né? O que era o best-seller da época, esse cara torcia o nariz e sempre tem um monte de tiradinha com um monte desses best-sellers da época aí. De cara famoso e tudo mais. Às vezes uma parada não... Pô, mas por que ele botou esse cara aqui, não sei o quê? Esse personagem dessa forma. É uma tirada com um documento que saiu na época lá, que ficou muito famoso. Esse cara Caralho, ter contexto da Grécia do ano 100 depois de Cristo tem que estar muito por dentro dos memes da época. Não, imagina só o fato dele escrever sobre isso, é uma puta referência sobre o que tava acontecendo na época lá, né, cara? O gurizão, ele lançou a braba, ele lançou os memes. Então, a Lua e o Sol estavam em guerra porque ambos queriam conquistar Vênus. Porra, 125, cara, depois de Cristo, os caras já sabiam Lua, Sol, Vênus, né? São astros e etc. Guerra intergaláctica. Guerra intergaláctica, exatamente. Começa por aí. Daí o rei lá pergunta se eles querem ficar com ele, ficar lá junto na Lua, ajudar a guerrear com o Sol, etc. Blá, 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 blá. Daí os humanos aceitam ajudar o reino da Lua a guerrear com o reino do céu. Daí os aliados do pessoal da Lua são os homens que eles estão montados. Daí tu vê umas referências mais mundanas, tá? Eles estão montados em pulgas, só que são do tamanho de elefante. Pássaros gigantes com folhas de alface. Tá vendo? Daí chega uma hora que a limitação do cara imaginativa, né, volta pro terreno, né? Tudo quanto ali depois é referência ou é algum legume, uma comida. Provavelmente deve ser alguma tirada com alguém que escreveu sobre legumes, sei lá, tá ligado? Mas que eu fui pra terra dos legumes gigantes. Exatamente. Daí tinham aranhas em forma de ilhas que faziam teias entre os planetas pra pegar essas outras criaturas. Enfim, isso que eu percebi, ele se dá muito ao trabalho de descrever as coisas. Né? De alguma forma, vou tentar fazer isso pros meus amigos da época de 125 depois de Cristo, parecer realista. Então ela é desse tamanho, então ela faz uma teia desse tamanho e tudo mais, uma porrada de entidade e etc, né? Eu vi umas imagens ilustrando alguns desses conflitos, é uma caravela com aranhas atacando o gigante. O cara tava louco na dorga quando escreveu esse roteiro aí. Seja lá o que consumiu na Grécia no século 100. Enfim, cara, né? Até não vou me adentrar muito aqui, porque, porra, cara, olha só, tipo, a Lua pede pra fazer uma trégua, porque começou a apanhar do Sol, porque o Sol fez uma nuvem de fumaça, que daí não chega mais a luz do Sol até a Lua, daí pra eles é ruim pra caralho isso, e daí eles pedem arrego, enfim, tem um monte de nuances e briga política, Game of Thrones, tá ligado? Enfim, mas daí tem tudo, daí a Lua tem que pagar um tributo pro Sol de 200 mil galões de orvalho, tá ligado? Sim. Enfim, pensa assim, ó, né? É o pau comendo no espaço, a primeira, me arrisco a dizer que foi a primeira, sei lá, guerra interplanetária um texto escrita, exatamente, um texto, né? Sim. Tudo porque o cara queria zoar o quão absurdo tava ficando esses diários de viagem, tá? E o cara quase meteu Star Trek. O espaço
a fronteira final. Essas são as viagens da nave estelar Enterprise. Numa distribuição Grécia Antiga. Jornada nas Estrelas, a nova geração. Ele relou em Star Trek forte. O nome do navio? Enterprise. Não, e outra. Daí, não sei se é no meio do texto ou no final do texto, ele tira sarro ainda com essa galera. Ele fala assim, ó. Com Star Trek? Não. Com essa galera que tava escrevendo os travelogues dessa forma. Sim. Ele assim, ó. Se você acha que eu tô mentindo, vai lá e veja por você mesmo. Exato. Essa é a lógica. Exatamente. O miserável é um gênio. Porque ninguém nunca ia conseguir viajar onde esse pessoal que escrevia os diários de viagem. Então, pra eles é verdade. Ele vai lá tirar sarro. Tu não acredita? Então vai lá ver. Vai lá ver tu. Eu vi um cara fazendo a defesa de que isso era um texto de ficção científica, porque ele disse, não, beleza, a essência do livro é uma sátira, mas se você só levanta tópicos abordados de forma seca, viagem para o espaço sideral, encontrar formas de vida alienígenas, guerra entre planetas, colonização de planetas, atmosferas artificiais, ar líquido, aparentemente é um tópico, criaturas de resultado de tecnologia humana, leis da física alternativas. E aqui ele listou como protagonista querendo exploração e aventura. Esse não é um argumento tão forte pra ficção científica, né? Vários gêneros têm isso. Mas olha os tópicos anteriores, tá ligado? Muito ficção científica. Isso é ficção, cara. Isso é ficção científica, mano. O que faz eu não colocar com ficção científica, por fim, é que pra mim tem que ter a parte científica mesmo. Que é aquilo que você já tinha argumentado do tipo, não, você tá usando algo do conhecimento e evolução tecnológica pra ser o fio condutor da narrativa. E o exemplo ali como é que é? Handmaid's Tale em português, como é que é mesmo? Margaret Atwood. O Conto da Aya. Como é que é o nome desse livro em português? Você é surdo? Conto da Aya. Conto da Aya. Conto da Aya tem pra mim as duas coisas que pra mim determina que é ficção científica. Primeiro, é usar de referência realmente alguma tecnologia em evolução e principalmente extrapolar. Porque pra mim ficção científica você faz assim, você pega uma tecnologia, você olha o efeito dela, aí você avança mais uma casa. Então, tipo, pra mim, o melhor exemplo disso é, por exemplo, Duna. Você olha, beleza, nós estamos fazendo inteligências artificiais. Avança uma casa e imagina que ela destruiu a humanidade. Tá ligado? O conto de Aya aí, da Aya, é a mesma coisa. A gente tá num processo em que a gente tem toda uma evolução do controle reprodutivo feminino, mas a gente tá num movimento reverso de não deixar usar essas tecnologias. Avança mais uma casa. Ou talvez regride mais uma casa, mais pro futuro. Então, pra mim, ficção científica, o que me ganha no argumento, eu vejo esse cara 200% é a proto-ficção científica. Ele visionário para um cacete. Ele queria fazer piada e acabou lançando a braba da ficção científica com algumas dezenas de séculos de antecedência. Mas para mim, o Frankenstein, ou Prometeu Moderno, é referência, porque a escritora... Como é que é o nome da mulher mesmo? Mary Shelley. A Mary Shelley, quando ela escreveu, ela estava usando de referência os estudos lá do Galvani. O cara que vai dar nome à técnica de galvanização, que tinha descoberto que quando você dava choquinho em sapo, o sapo se mexia lá, mesmo depois de morto, né? O choque na musculatura fazia contrair. E aí, claro que a galera pensou, porra, vou fazer um ser vivo e dar choque e vou fazer um robô orgânico, tá ligado? E aí Frankenstein é basicamente ela pirando na maionese, imaginando que eles realmente conseguiram refazer uma pessoa, fizeram uma criatura, sempre lembrando de volta à vida, né? Sempre lembrando que a criatura se chama criatura, Frankenstein é o nome do cientista que fez o monstro, não é o monstro, né? É a confusão mais clássica que tem. E imaginando as questões morais de você ter criado um humano criado uma criatura e essa criatura andar por aí. Só que a criatura, mano, ela viaja bastante da maionese mais pra frente, ela se mete dá de rolo na família dele com a criatura. Eu não li o livro, em minha defesa, eu não sei por que tem tanto gelo naquele livro. Eu não sei se vocês leram Frankenstein. Por algum motivo ele é tão chato o começo. Tão chato. Eles só falam de neve e gelo. E aí eu me enchi o saco. Eu disse que eu vim aqui por monstros. E não tá chegando, eu larguei de mão. Cadê os monstros? Mas aí você tem claramente um texto em que você tá olhando pra evolução científica da época, dando aquele passinho extra e projetando um futuro e viajando na maionese. E é por isso que tem uma vibe da ficção científica que também acaba sendo... Não chega a ser utilitária, mas é realmente a gente olhando para o que existe hoje e tentando imaginar implicações futuras. Que é, por exemplo, o cyberpunk, esse formato imaginando o capitalismo indo avançando esse formato de sociedade capitalista, mas, tipo, acelerando todos os lados negativos dele para imaginar o que aconteceria. E isso que eu acho que não sei se é o que apetece mais a vocês, mas eu acho muito da hora essa coisa de... eu vou imaginar o ruim que pode dar. Mas daí assim, ó, tipo, tudo bem, você tem essa definição de ficção científica. Tá.
E quando... não necessariamente isso é o drive da história, tá ligado? Tipo, você pegar... Eu vi um cara argumentar que Guia do Mochileiro das Galáxias não é ficção científica. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E aí, o que você disse, tá ligado? Porque não é o drive. O drive da história não é tecnologia, tá ligado? E eu vou dizer, Guia do Mochileiro da Galáxia não é ficção científica. O cara vem e me fala que é fantasia, só que tem muitos elementos tecnológicos, tá ligado? Sim. E daí... Tá, mas vocês estão deixando escapar o ponto principal, cara. O que tu diz como tecnologia, o que a gente... que vem na nossa mente de quem tá nessa época agora, tecnologia, tá relacionado a um avanço recente, né? Com uma certa utilidade. Ninguém fala hoje em dia que uma faca é uma tecnologia. Né? Tá. Mas tu tens que levar isso pra época, pô. Né? Pra eles lá pode ser realmente tecnologia. Sim, imagina um cara assim, porra, um barco, será que um barco se for pra lá, será que fora da vai Terra tem vai pra Lua? Eu não sei, né? Mas no final é o cara extrapolar o conhecimento dele, de pensar assim, porra, um barco podia navegar no espaço. Mas tu vê, no livro, ele ainda, ele cita ciência, assim. Ele fala, tipo, porque eles ergueram as velas por causa pegar do vento lá, não sei o quê, então, sai da inércia, etc, blá, blá, blá. Então, o cara, pra época, apesar de limitado pelo conhecimento que ele tem, né, é considerado ficção científica. Imagina a gente daqui a, sei lá, 100 anos, os caras olhando pra trás e pensam, porra, os caras são burros pra caralho. Os caras achavam que a única forma de vir de um lado pro outro era andando, ou de linha carro, reta. ou se locomovendo, cara. Ninguém, entendeu? Que primitivo. Isso aí não é ficção científica. Ficção científica é a gente falar de... E outras merda que eles estão pensando lá no futuro, né? Sim. Então, a classificação por... é ficção científica ou não é ficção científica, levando em conta esses argumentos aí. Então, é o que o pessoal se tem de avanço tecnológico, utilitário, pra obra, dado o momento da época. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Por isso que esse cara foi tão puta visionário. Não, esse cara é... Não, e é por isso que, tipo, eu acho que é muito menos preto no branco, tá ligado? Tipo, são shades of grey que você vai, tipo, mano, tem um pouco de ficção científica. Tem, tá ligado? E também tem a percepção do leitor, né, cara? O que te atrai, o que te faz pensar, o que depois que tu fechou o livro, o que te deixa na cabeça? É a descrição daquele barco que ele mostrou lá, ou é o fato que tem um dragão com forma de asa de alface, pô, sei lá. Sim, tá sim. Essa é uma discussão que é maneira por causa que a gente quer muito marcos, né? A gente quer apontar, é aqui. A gente quer arriscar uma linha, tá ligado? Então, por exemplo, aquela discussão clássica do Santos Dumont e dos irmãos Wright. Quem que inventou o avião? Se você pegar o contexto deles, cara, era muita gente desenvolvendo várias coisas que juntas resultaram no avião. O Santos Dumont não brotou do chão e fez um avião, tá ligado? Era todo um estudo de aerodinâmica que estava acontecendo em torno dele. É uma discussão que tem com o Windows, por exemplo. Porque o Windows... Teve uma época que disseram, o Windows 10 vai ser o último Windows. Ele vai só se atualizar. E não aconteceu. Por quê? Claro. Então, mas na época estava fazendo sentido. É um serviço agora. O Windows é um serviço. Não é mais um aplicativo que de tempos em tempos sai um novo. Só que as pessoas sentem falta de marcos. De dizer, essa agora é a versão 11. O que tem de novo? E levanta o hype de novo, entendeu? Você nunca viu aquele meme do WhatsApp 2? Exato! Quero WhatsApp 2. E, cara, imagina o efeito de você ter... Agora vai ter o lançamento do WhatsApp 2. Ele levanta interesse, tá ligado? E cria também essas referências para as pessoas das coisas passando, tá ligado? Mano, a gente comemora que a Terra deu giro de sempre em torno do Sol, tá ligado? Mas a gente quer essa referência. Que é muito difícil você separar fantasia de ficção científica, tá ligado? Tipo, num sentido que... Claro, tem coisas que são claramente só fantasia, tem coisas que são claramente ficção científica, mas tem uma zona no meio ali que, tipo, você... É factível você classificar como os dois, tá ligado? Então... Tipo, e daí... Por que você vai discutir isso, tá ligado? Por que você quer botar as coisas... O Diogo tá meia hora... Internet, né, cara? O Diogo tá meia hora puto com esse assunto aqui. Por que vocês estão falando disso aí, gente? Então... Não, é mais essa questão das pessoas, tipo, mano... Não, o que eu... Tá ligado? Tipo, isso aqui é ficção científica. E o resto, foda-se. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Tipo, não faz sentido, cara. Para com isso. Tá, então, não faz sentido, para com isso. Olha só, eu vou dar uma descrição do pessoal da Lua. Tá? Todos os homens na Lua, só existe homem. Eles são esposas até os 25 anos. Depois de 25 anos, eles viram esposos. Caramba. Tá. Okay. Eles podem ficar grávidos. O bebê nasce da panturrilha. Calma. Todos os homens nascem com um dedão só. Cara, tá vendo? Todas essas paradas que não faz sentido é sempre uma sátira com alguma outra coisa. Ó, continua. Eles têm mel ao invés de catarro. Catarro do nariz deles sai mel, não sai catarro. Tá. Eles suam leite.
Mano, no círculo correto de amizades, no ano correto na Grécia, teria alguém rindo muito. Pois é, exatamente. Isso é uma coisa que ele fala. Cara, isso aqui na época devia ser um... Pô, caralho, olha só, velho. Né? Então, roupas de vidros, os olhos deles são removíveis, as orelhas do pessoal da Lua é feita de flor, enfim. Porra. Tudo bem. Sapos, existem sapos, os sapos voam na Lua, enfim. Mas como é que eu quero encerrar o tema aqui? O bicho era sacana, né, cara? Daí, assim, acontece da guerra, daí fica amigo, fica inimigo, não sei o que, daí eles saem da Lua, voltam pra Terra. Tá. Pegam um redemoinho lá de novo, voltam com o naviozinho pra Terra lá, quem sobreviveu. E eles são engolidos por uma baleia de 187 milhas, o tamanho da baleia. Tá. Daí dentro da baleia tem um mundo que também tá em guerra. Tudo gira em torno de guerra, cara. Eu acho que na Grécia naquela época era só o pau comendo, de certo. Mas tudo tem guerra. Onde eles vão tem guerra. A vida dos caras é guerra, né? Isso, tem guerra. Daí depois da guerra eles vão lá, botam fogo na baleia, conseguem sair, ele sai fora e cai numa ilha. Daí... Eu converti a 300 km de baleia, tá? Porra, tudo isso? 300 km de baleia. Caralho. Daí eles conseguem sair da baleia e Pô, quando o barco vai na água, pô. Vai na terra. Barcos costumam ir na água bastante. Não, é... Naufraga. Ah, tá. O barco vai na terra. Eu tava na cabeça fundo, mas não é a funda, pô. Entendi. Eles vão lá e naufragar. Encalha, porra. Encalha, mano. Encalha. Daí... O barco vai na água, galera. Meu Deus, o barco foi na água, mano. E a tirada dele é o seguinte... Tinha diários de viagem que eram divulgados em partes. E ele criticava, tipo assim, ó, porra, se tu foi, tu vai relatar tudo que tu viu. Se tu não foi, tu vai inventar uma parte e depois tu vai inventar o resto. Assim, porra, né? Claro. Sim. Né? Porque o diário de viagem tu faz enquanto tu tá lá, né? Sim. À medida que avança. Daí ele vai lá e fala assim, ó, né? O que aconteceu, no final, a última frase, o que aconteceu nessa ilha... Eu vos direi no próximo livro. Sabe, ele fez questão de nunca escreveu. Não fazer mais nada sobre a obra. Senhores, vamos ver primeiro vocês vão precisar me avisar se vocês vão ouvir bem o áudio que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Tá, peraí. Antes um pouquinho, contexto. É o minigame o quê? De acertar? Esse é um minigame daqueles de vocês precisam dizer o falso. Tá. O 3 mais um falso que a gente faz. Tá. O que nós vamos fazer uma volta pelo mundo acústico e falar de alguns dos sons mais loucos do mundo e coisas acústicas mais malucas. Tá. Vou pôr o primeiro áudio, só me confirme aí se vocês vão conseguir ouvir ele bem, tá? Tá. Então vamos, esse jogo começamos meio a nossa primeira... né? Nosso primeiro rolê é esse aqui. Tá. Esse som é a pirâmide de Ku Klux Klan e uma pessoa batendo uma palma na frente dela. Pera, pirâmide de quê? Muita calma nessa hora! Pirâmide de Ku Klux Klan. Não é nada disso que você tá pensando. E é uma pessoa... Com o mascote cebola ali. Ku Klux Klan, pô. Não, Ku Klux Klan é o nome do lugar. Ku Klux Klan. É uma pessoa batendo palmas na frente dessa pirâmide que é construída com uma acústica que quando você bate palma devolve assim, de volta. Tá. Que parece com um pássaro cerimonial deles. Então é uma pirâmide que quando você bate palma, dá um eco de volta imitando o pássaro. Por isso que é esse pam. Tá. Plausível. Tá. Esse é o som número 1. Som número 2. Isso que vocês ouviram, esse som mais grave, bem baixo. Como é que é seal em português? É foca? A foca barbada, quando ela se comunica para encontrar parceiros sexuais, para a voz dela ir super longe, ela tem esse tom que é bem grave, faz muitos quilômetros, porque esse tom mais grave se propaga pela água. Então essa barulheira dos infernos é alguém gritando, quero transar por quilômetros, entendeu? Quero meter! Exato. E tentando cumprir múltiplos quilômetros. Tá. E o último som, para de ver os metadados, Diogo. Não, é que eu abri o arquivo e tinha um nome ali. Eu não sei o... Era pra ser 02/MP3. Mas o meu tá 02 MP3. Tá. Cara, eu posso até falar o nome pra ficar justo isso aqui.
tá ligado? Não, mas daí vai ser pior, que daí vai que esse metadado tem as dicas. Aí você vai ajudar o Marco, daí eu me fudi 3 vezes. Mas a culpa é sua. Não. Agora fica aí, deixa eu ver os metadados do próximo arquivo que eu vou mandar, mano. Eu não sei se isso aqui era pra ser um nome mesmo ou não, tá ligado? Mas botaram um nome aqui. Tá, deixa quieto. Tá, e agora vai o último. Tá. E o Diogo vai roubar via metadados, esse corno. Meu Deus. E o último, tô mandando agora. Tá. Esse último que vocês ouviram, sabe aquelas cavernas que é tipo pra baixo? Uhum. É um buracão no chão? Uhum. Então, essa é uma dessas cavernas na Escócia. E ela tem uma propriedade por causa do formato dela, que ela tem essa acústica muito louca. Uhum. Então, quando você escuta um som, por causa dos ângulos da forma como ela é, ele fica se replicando e rebatendo e parece que são, tipo, mais de uma pessoa batendo palma, mais de uma pessoa falando, mas é só o som reverberando por causa do formato da acústica. Então, senhores, são 3. A pirâmide da Ku Klux Klan, então, vamos chamar de vez assim. Pirâmide Ku Klux Klan que imita um pássaro. Uhum. What the fuck? A foca barbada, que faz um som louco porque ela quer transar. E a caverna da Escócia, que o som parece que se multiplica dentro dela. Tá. Mas, agora eu tive minha carta da armadilha. Só um dos 3 é verdade. Tá. Eu já sei de certeza um que é fake. Tá, eu acho que Pera. Eu já sei um que é fake de certeza. Quer dizer, certeza não, eu contei a história real desse som só. Tá, eu tenho meu voto, pro qual é verdadeiro. Tá, vamos lá. Qual que você acha que é verdadeiro? Faz como? Eu já mostrei pro Diego aqui. Eu já mostrei pro Diego. Olha aqui, olha aqui minha mão. Segundo vocês, o verdadeiro foi o último. Isso. Terceiro. Tá, fiz 2 pontos. Ô, louco. Caramba. Conseguimos. Vamos lá. Os sons em ordem. O primeiro som... ele tinha 33% de... Antes, e tu tá aumentando as probabilidades? Não. Claro que sim. Não, porque você escolhe qual que é o falso ou qual que é o verdadeiro, é só uma opção ainda assim. Claro que não, porque tem 3... Quando tem 3, tem que escolher 2 falsos e um verdadeiro. Quer dizer, tem que escolher 2 verdadeiros e um falso. Não, mas o palpite continua sendo 1 em 3. Não, tá certo. Estatisticamente é a mesma coisa. Estatisticamente é 1 em 3. Ele só inverteu o jogo e a gente tinha que escolher 1, não 2, né? O que é o único que era a verdade dos 3. A não ser que a gente pudesse chutar 2. Mas daí ele já tem desvantagem. Tá. Então, resumindo, ali o Diogo atestou que é verdade. E se o Diogo que tem informação na área de engenharia disse, é verdade. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. E qual que é o real? Então vamos lá. Primeiro, vocês acharam que o 3, esse da caverna, fosse o único que é verdadeiro, né? Uhum. Não é uma caverna. Na verdade, tem um apelido esse tipo de construção e não é em só um lugar. Vocês vão encontrar em múltiplos lugares do mundo isso acontecendo. Esse efeito que vocês ouviram... Ele se chama salas sussurrantes. E é quando você constrói uma estrutura circular muito grande. Então, isso que vocês ouviram é uma mesquita na Índia. E é um cara no meio da mesquita. Como é que funciona? Ela tem um domo gigante. E o efeito acústico é, quando ele fala, o som acompanha a curvatura da sala. Então, quando ele bate a palma, o som passa por você. Você escutou? Ele dá a volta, passa por você de novo, mais baixo. Aí o resultado é tipo, pá, 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 pá. Só que se ele fica falando, quando você vê, tem vários sons e em tons diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, você vai ter isso nessa mesquita na Índia. Tem um metrô de Londres que é famoso, que se uma pessoa vai no fim da estrutura circular e outra vai no começo, e a pessoa sussurra no comecinho, a pessoa no outro ponto escuta como se estivesse do ladinho dela. Diz que é um efeito muito louco de ver no mundo real. E eles apelidaram esses... Vocês podem procurar que é... Você pode procurar que são as galerias sussurrantes. Whispering Galleries. E os vídeos são maneiros de ouvir, porque realmente dá um leve desconforto. Porque parece que alguém... Sabe aquelas cenas de o personagem comeu um peiote e ficou louco? Comeu um cogumelo. Ah, sim. É o barulho do cara tendo essas alucinações. Tá, olha só. Vocês já foram na Moreville, em Jurerê? Aquela praça que tem os Teletubbies, tem um monte de coisa lá. Tinky Winky, Gypsy. Tem? Cara, é foda de escrever, mas assim, ó. É um lugar bem bonito lá em Jurerê, tem um monte de casa e tal, mas tem umas pracinhas que a gente tem o pessoal fica... a gente ficava fazendo zona lá. Andando skate, etc. Lá tem um negócio que assim, ó, é um puta de um campo, tá ligado? Verde. E tem um círculo
de concreto e tem um banquinho que forma exatamente uma curva. E daí no meio exatamente tem um ponto marcado lá. Mesmo não tendo parede, não tendo nada, se tu fala, tu vai bem no meio ali e tu fala parece que tá falando dentro da tua cabeça. Caralho. Tá sendo uma voz dentro da tua cabeça. É muito louco. Caramba. Por causa que a voz vai e pela forma do círculo que tem embaixo, Dá a volta. não tem parede nenhuma, cara. É uma loucura. Ele volta certinho e parece que tá falando... Isso. Não, assim, mínimo. Mínimo é o suficiente pra tu falar assim, ó, essa não é minha voz, tá ligado? Parece que tem outra... Porque eu tô falando, mas peraí, tem um... Não sei como explicar, cara. Sim. Mas daí depois o pessoal falou, não, é assim mesmo. Assim, primeira vez que a gente viu isso, a gente achou que tava louco. Mas daí tinha um cara mais velho, explicou pra gente, etc. lá. Que é o mesmo princípio que o pessoal fazia os gregos lá no... teatro. Isso, exatamente, né? De botar disposto dessa forma assim, tem um ponto exato onde todas as ondas de som, depois que acontece o choque, ela convergem, né? E tem esse delay da velocidade do som e tal, e parece que tem alguém na tua cabeça, cara. É uma loucura, bicho. Então, beleza. Não era a caverna. Tá. Essa não era o correto. Tá. Querem chutar se é a foca barbada ou se era a pirâmide? Eu acho que é a foca barbada. Você quer só agora é só sambar humilhação. em cima da... Agora é só humilhação. Tá. Você acha que a foca era verdade ou você acha que a pirâmide era verdade? Eu acho que a pirâmide é verdade, a foca é fake. A foca é fake. Porque lá tem muito cara eu voto o contrário, então. Tá. Foda-se. Eu não faço a menor ideia mesmo. Por causa que... Peraí, minha teoria. Aqui lá tem muito cara de um enxame de alguma coisa, mano. Tá. Que eu tô ligado que muito barulhinho pequenininho Cara, de uma então, coisa só. eu vou falar agora. O nome do vídeo era alguma coisa do Duna, tá ligado? Do Dune... Tá, então. Alguma coisa. Dunes... Não é do Duna, é um som de Dunas. Era Dune. É do então, Dune. o que você tava... Parece som de enxame que você tá falando. Aquele som que vocês estão ouvindo, deixa eu até pôr pra vocês verem. Em condições extremamente secas, dunas fazem esse barulho. Mas, tipo, tem que ser zero umidade por muito tempo. O resultado é que elas fazem... Eu vou até pôr aqui na caixa de som. Com vento. Qualquer coisa que mexer... Quer ver? Caramba. É que eu tenho que passar... é o som se propagando numa duna. Vocês enxergarem, dá pra vocês ouvirem pelo meu microfone aqui, ó. Mas olha um cara andando nela. Que maluco. Parecia um peido. Parecia um peido. Caralho. Tá, mas esse barulhinho, tá? Se tu fazer ele rápido... Né? Ele muda de tom. Sabe quando tu tá indo numa areia de novo? Também? Tá bem seco, tu vai botando o pé, ele dá um... Sim, faz. Ele começa a fazer. Então, é só um pitch diferente, né? Exato, só que quando tá extremamente seco e você vai derrubando mais devagar, esse efeito às vezes até o vento faz. O primeiro a descrever esse efeito pros ocidentais é o Marco Polo. Ele chega a mencionar e ele chama das dunas cantantes. Começa a ventar, elas ficam... Sabe o que... Agora vocês querem ver um treco louco? De verdade, eu também peguei o som... de uma foca barbada querendo transar. E vocês não vão acreditar, mas ele é bem mais estranho que esse. Mandei a foca barbuda. Manda nudes. Vamos meter. Escuta o som que elas fazem. Meu Deus, as pessoas ainda reclamam dos meus animais, né? Isso é um vento Nossa, com parece um ET. É um ET. Cara, isso é uma foca dizendo... Vamos meter... Parece um grilo até. É um misto de grilo com um ET, com... Sim, isso é uma foca barbada dizendo que quer meter. É o leôncio de pau duro. Bolinha de golfe. Bolinha de golfe. E por fim, né, o nosso vencedor, o que era de verdade era a pirâmide. Realmente, eu não lembro se é Azteca, os Maia, porque a informação não foi longe bastante aqui na pesquisa, mas eles descobriram esse efeito acústico e como eles usam de referência esse pássaro, eles adoram o pássaro, né? Eles fazem pirâmides que, ao bater palmas durante os rituais, imita o tal do Quetzal, que eu vou mandar aqui pra vocês ouvirem agora. Cara, que maluco. Né? Não, porque pra mim, assim, esse era o mais fake de todos. Tá ligado? Na hora que você falou assim, mano, não sei se faz sentido. Não parecia. Escuta como é que é o som de um Quetzal aqui. Esse é o pássaro. Esse é o pássaro. Aí volta e escuta o som. Escuta o cara batendo palma e o som da pirâmide.
Ele tem um tonzinho tartaruga transando também. Tem uma vibe meio tartaruga transando, voltando a alguns episódios anteriores. Bolinha de golfe. Mas olha que louca acústica, mano. Bizarro. Porra. E é como se o som estivesse voltando do topo da pirâmide, fazendo de volta, reagindo à palma dele. Ah, é lá de cima da pirâmide. É, porque ela reverbera lá em cima e volta. Que maluco, mano. E com isso, diferente da outra temporada que eu levei 3 rodadas pra pontuar, na temporada 4 eu começo brilhando, fazendo 2 pontos. Anota aí, juiz. Achou ruim? Contesta no judiciário, vejo você na terceira instância. Senhores, hora de mais uma leitura de comentários, sendo que estamos desfalcados porque o Marco teve a pachorra de ir pra praia. Né, nos abandonou aqui. Inclusive ele meteu o migué, já vou fazer a denúncia aqui, que ele ia levar o microfone pra praia, o que já é um erro, eu acho. Sim. Ele tava se enganando, né? Quando ele veio com esse papo, não, eu levo o microfone, eu gravo os comentários da onde, meu filho? Da areia. Eu nem sabia que ele tinha internet lá, que geralmente eu vou pra praia e fico sem. Então, ele tinha internet lá, aí ele chegou lá e descobriu que não tinha. Então, basicamente, ele levou o microfone pra passear, ou pelo menos esse é o migué dele. Ele não tá gravando com a gente hoje por conta de estar... Onde que é que ele tem praia? A família dele lá? Não sei também. É o lugar das aranhas lá? Não, é um lugar que tem alguma coisa a ver com torre. Ah, tá. Sei lá. Não sei. Tem alguma construção, ou torre, ou coisa comprida, sei lá. Minha memória funciona de formas misteriosas. Farol de Santa Marta. Então tá, beleza. Sabia que tinha algo comprido, só não queria lembrar o quê. Vamos pra nossa leitura de comentários aí e algumas acumuladas, né? Porque a gente não faz isso desde o ano passado, e tipo, episódios do ano passado ainda. Primeiro deles é do Sr. Pacuro, que eu vou começar aqui, que disse: é isso aí, pessoas. Lá se vai mais um ano. Eu avisei que fazia tempo que a gente não lia. Meu único arrependimento é não ter encontrado essa delícia de podcast antes. Fazia tempo que eu não maratonava algo tão longo. A gente ainda tá nos trocadilhos. Beleza. Então fica a dica do Sr. Pacuro: não deixe outras pessoas não descobrirem o podcast. É dupla negação, então... Não, pera. E não deixem que pessoas não descubram esse podcast. A dupla negação quer dizer que vocês têm que fazer que as pessoas descubram. Então, é isso aí que eu dei. Essa instrução que eu dei de forma bem clara. Ok. Eu não entendi nada. Não questione meus métodos, Diogo. Eu tava procurando no comentário, mas daí eu entendi que você tava falando. Você estava falando, não o Pacuro. Daí o Nerd Setup Games mandou aqui: vou começar a assistir agora, mas fiquei um pouquinho triste desse episódio ser meio curto. Realmente o episódio foi... dei uma edição depois, né? Realmente o episódio foi curto, mas minha quinta série anterior amou o foco total em objetos fálicos. Obrigado. Que é o episódio do mascote. Isso, é o episódio do mascote, que acho que o pessoal, quando bateu na timeline e viram que tinha menos de meia hora, o pessoal ficou decepcionado. Uhum. O que é engraçado, porque quem editou foi a Saori, e a Saori é menos... ela é mais cruel com a faca da edição, então ela corta mais ele. E eu lembro que quando eu escutei ele, eu gostei porque ele ficou com um ritmo muito bom. Ele ficou mais direto, né? E ficou curtinho e eu ouvi e eu achei bom. Mas pro nosso Sr. Games aí, o Nerd Setup Games, foi curto demais. Que é uma boa notícia Mas às vezes qualidade é melhor que quantidade, né? Depende. É que também é meio triste quando você tá, tipo, lavando a louça e o podcast termina antes que a louça. Ah, não, é verdade, isso é verdade. Daí você tem que escolher um podcast pra isso. Exatamente, eu fico muito incomodado quando o meu podcast não é o bastante pro que eu tô fazendo. E, inclusive, o pessoal deve ficar animado porque o de hoje é um pouquinho mais longo que isso. Vai passar dos 40 minutos. Boa. O Rodolfo Altenhat mandou aqui: obrigado, amigos. Vocês são amigos. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus, amigo. Obrigado, Rodolfo. Você é o Rodolfo. Você é um Rodolfo. Bolo de molango. É outro meme que eu consigo lembrar. O Sr. CM aí... Putz, me deu um branco dele. O nome dele, a sigla dele é o nome, na verdade, dele. Agora me deu um branco de novo. Cláudio Mariano? Carlos Mariano? Mas o Sr. CM disse: voltamos, finos senhores. Sim, estamos de volta e vai ter a regularidade semanal de volta, pelo menos até a gente conseguir. Tem umas novidades aí, só que o Marco não tá aí pra contar, então daí também não dá pra gente contar. Quando ele estiver de volta, ele conta. A gente vai até onde der. O Felipe Reis mandou aqui: se sua vida anda muito triste, recomendo o podcast. Você não precisa, pode. É bom, é a nossa arroba, né? É muito foda. O episódio 25 está particularmente do caralho.
É isso aí, Felipe Reis, literalmente, para quem ainda lembra do tópico, realmente estava nesse nível. E o senhor Antenrats disse, só esquecendo de atualizar o site com as fotos, fiquei só na curiosidade. Eu acabei demorando um dia a mais para atualizar. Ah, tá. Porque eu não consigo agendar a publicação do podcast. Aí se eu não consigo agendar a publicação do podcast, eu não consigo agendar... Quer dizer, eu consigo agendar o podcast. Você não consegue agendar as fotos. Não, as URLs... principalmente do código ali do Spotify, ele não gera o episódio, daí eu não consigo deixar o post pronto e agendado para ele acontecer assim que sai o episódio. Então sempre vai ter um atraso entre sair o episódio e a gente publicar o post lá no site, que vou tentar dentro do possível ser o delay ser o menor possível, para vocês, quem quiser ver as imagens e as coisas que a gente menciona, vocês verem quanto antes. É o primeiro episódio que tem post, que tem o site, e o cara já viu. Legal. Pois é, inclusive mais de 500 pessoas acessaram o post desde que ele foi ao ar. Tá louco. Então o pessoal tá conseguindo achar onde ele fica. Boa. E por fim, uma novidadezinha, a gente deixou uma enquete lá no Spotify pro pessoal dos nossos jogos, principalmente esses que a gente tenta enganar uns aos outros pra ver qual que era o palpite da galera. E eu coloquei lá qual que era a opção que as pessoas achavam que era mentira no minigame lá do Marco, que era o que você achou que era falso no jogo dos monges. E a maior parte da galera achou que o que era mentira era o monge metedor, que era o monge que pegava a galera, que engravidou boa parte da vilazinha dele, seguido do monge chapado, e o Marco não ia pegar ninguém com a tal da milícia dos monges, porque quase ninguém votou na milícia dos monges. Ou seja, quem perdeu... eu e você perdemos esse minigame, né? Mas o nosso público não teria perdido. Eles teriam descoberto que Então tá, senhores. Ou senhor, né? Já que o Marco nos abandonou aqui. Fechou? Galerinha, um abraço e a gente aí se vê na próxima semana. Valeu, até mais. Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini. A edição ficou por conta de Diego Kerber. Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com. Tá, eu vou pôr na caixa de som aqui do notebook. Na real tem que baixar o som da televisão, Malu, Tchonga velha, deixou ali. Dá pra é verdade, né, mano? Lewandowski!